O sol da tarde começava a afundar atrás das nuvens cinzentas, deixando um rastro de luz fraca no céu do Rio de Janeiro. Lucas estava sentado na beira da cama em seu quarto alugado e apertado na rocinha, a cabeça baixa e o rosto sombrio enquanto olhava para um pedaço de papel em suas mãos. Era uma notificação de cobrança. A dívida que assombrava sua família há anos. Como vamos conseguir pagar isso? Ele murmurou baixinho, sua voz quase engolida pelo barulho dos veículos que vinha da janela. Ao seu lado, sua mãe, Dona Neuza, jazia fraca em um colchão fino. O rosto pálido e o corpo magro mostravam a dureza de sua luta contra uma doença que parecia não ter fim. Lucas suspirou profundamente. Ele sabia que suas vidas nunca mudariam se não encontrasse uma solução imediata. A dívida da família não era pequena. Dezenas de milhares de reais que cresciam a cada dia com juros exorbitantes de agiotas. O dinheiro fora emprestado inicialmente para o tratamento de Dona Neuza, mas agora se tornará um fardo que o sufocava. A porta do quarto se abriu lentamente e uma mulher de meia idade entrou. Era Dona Helena, uma velha amiga de Dona Neuza que se tornará uma empresária de sucesso no ramo imobiliário. Seu rosto era amigável, mas havia uma preocupação em seus olhos quando ela viu o estado de Neuza. Lucas, meu filho, chamou Dona Helena suavemente. Eu já conversei com sua mãe. Quero ajudar vocês a quitar essa dívida. Lucas virou-se imediatamente, os olhos se estreitando em desconfiança. Ajudar? O que a senhora quer dizer? Dona Helena puxou uma cadeira de plástico de perto de uma mesinha e sentou-se na frente de Lucas. Eu posso quitar todas as suas dívidas, mas com uma condição. Ela fez uma pausa, dando tempo para Lucas processar suas palavras. Qual é a condição? Perguntou Lucas, a voz controlada, mas cheia de tensão. Dona Helena suspirou, parecendo hesitante, antes de finalmente dizer: você tem que se casar comigo. O pequeno quarto de repente pareceu ainda mais claustrofóbico. Lucas sentiu seu sangue parar de circular por um instante. Seus olhos se arregalaram, e ele quase teria rido se a situação não fosse tão desesperadamente séria. Casar com a senhora? Repetiu ele, a voz soando como um sussurro. Dona Helena assentiu lentamente. Eu sei que parece loucura, meu filho. Mas vivo sozinha há muito tempo, desde que meu marido faleceu. Preciso de um companheiro, alguém que possa me acompanhar nesta fase da vida. E você? Você é um bom rapaz, Lucas. Acredito que pode cuidar de sua mãe e ao mesmo tempo me ajudar. Lucas amassou o papel em suas mãos até quase rasgá-lo. Sua mente estava um turbilhão. Casar-se com uma mulher cuja idade era quase o dobro da sua. Aquilo não fazia sentido algum. No entanto, por outro lado, ele não tinha outra escolha. A dívida da família estava se acumulando e sua mãe precisava de um tratamento caro que eles não podiam pagar. A senhora não está falando sério, está? Ele perguntou finalmente, tentando encontrar uma brecha para recusar. Dona Helena sorriu levemente. Estou muito séria, meu filho. Já pensei muito sobre isso. Você só precisa dizer sim. E todos os seus problemas estarão resolvidos. Lucas abaixou a cabeça, sentindo o peso do mundo em seus ombros. Ele olhou para a mãe, que jazia fraca, e depois voltou a olhar para Dona Helena. No fundo, ele sabia o que tinha que fazer. Mas o preço a pagar parecia imenso. Tudo bem, ele murmurou baixinho, a voz quase inaudível. Eu me caso com a senhora. Dona Helena sorriu aliviada, mas Lucas só conseguia manter a cabeça baixa em silêncio. Seu coração estava cheio de vergonha, ansiedade e dúvida. Ele não sabia se essa decisão traria felicidade ou apenas agravaria seu sofrimento. O céu noturno estava escuro, iluminado apenas pela luz pálida da lua que atravessava as cortinas da suíte principal. Lucas estava sentado na beira da enorme cama que nunca imaginou que seria sua. Ele usava um pijama simples, mas parecia um figurino do tamanho errado, grande demais para seu corpo tenso e cheio de incerteza. Esta era sua primeira noite como marido de Dona Helena, uma realidade que ele ainda achava difícil de aceitar completamente. Sua mente estava cheia de cenários terríveis, desde o constrangimento até a preocupação com o que aconteceria depois que a porta do quarto se fechasse.
Ele até chegou a se perguntar se estava realmente pronto para este passo. De repente, a porta do quarto se abriu lentamente. Lucas virou-se rapidamente, o coração batendo mais forte. Dona Helena entrou, vestindo uma camisola simples que a fazia parecer mais suave do que o habitual. Seus cabelos, penteados com esmero, brilhavam sob a luz do abajur. Ela sorriu levemente, como se pudesse ler a tensão que envolvia Lucas. Boa noite, meu filho, disse ela suavemente. Seu tom de voz era quente, mas continha uma pitada de hesitação. Eu sei que isso deve ser difícil para você. Lucas só conseguiu baixar a cabeça, apertando a ponta do edredom em suas mãos. Ele não sabia o que dizer. Dentro dele sentia vergonha, medo e confusão. Como ele poderia passar a primeira noite com uma mulher que tinha quase o dobro de sua idade? Dona Helena se aproximou e sentou-se do outro lado da cama, mantendo uma distância confortável entre eles. Ela olhou para Lucas com compreensão e disse: Você não precisa ter medo, meu filho. Eu não vou forçá-lo a fazer nada que você não queira. Nós dois precisamos de tempo para nos entendermos. As palavras surpreenderam Lucas. Ele imaginava que esta primeira noite seria cheia de pressão ou exigências que o deixariam ainda mais desconfortável. No entanto, a atitude de Dona Helena era exatamente o oposto. Cheia de paciência e compreensão. Lucas tentou falar, mas suas palavras morreram. Ele sentiu que havia algo inesperado naquela mulher. Algo que o deixava curioso. Dona Helena sorriu novamente, desta vez de forma mais gentil. Eu sei que esta não é uma situação ideal para nós dois. Mas se pudermos nos respeitar e nos entender, talvez este possa ser um bom começo. Lucas assentiu lentamente, embora sua mente ainda estivesse cheia de perguntas. Ele não sabia se isso era apenas uma atuação de Dona Helena ou se era a verdadeira atitude dela. No entanto, havia uma coisa que ele sentia claramente: Dona Helena não era como ele havia imaginado. O tempo passou em silêncio. Ambos sentados na beira da cama sem dizer muito. Havia apenas o sussurro suave do vento que entrava pela fresta da janela, quebrando o ar um pouco tenso. Finalmente Dona Helena se levantou e disse: Eu vou dormir primeiro. Boa noite, meu filho. Lucas só conseguiu assentir mais uma vez. Ele observou Dona Helena deitar-se do outro lado da cama, de costas para ele. Seu corpo parecia relaxado, mas Lucas sabia que ela também devia estar sentindo a mesma tensão. Enquanto o silêncio começava a envolver o quarto, Lucas refletiu. Havia algo estranho em Dona Helena. Algo que o deixava curioso. Sua atitude paciente e compreensiva não correspondia às suas expectativas sobre uma mulher de sua idade. Seria isso apenas uma máscara ou haveria outra razão por trás de tudo isso? Esses pensamentos continuaram fluindo em sua mente até que ele finalmente adormeceu, deixando todas as suas ansiedades e dúvidas para trás, pelo menos por enquanto. A manhã chegou com os raios de sol se infiltrando pelas frestas das cortinas. Lucas acordou com uma sensação ainda mista de alívio e confusão. Sua primeira noite com Dona Helena passou sem incidentes. Mas ele sabia que o verdadeiro desafio ainda não havia começado. Ele ainda tinha que enfrentar a outra realidade deste casamento, incluindo a figura que até agora só fora mencionada nas conversas: Rodrigo, o filho de Dona Helena. Lucas tinha acabado de tomar um café da manhã simples na mesa da copa quando o som da porta da frente se abriu. Passos firmes se aproximaram e logo depois, um jovem entrou na sala de estar. O homem era Rodrigo, alto, de porte atlético, com um rosto bonito, porém frio. Seus olhos afiados fixaram-se imediatamente em Lucas, como se quisessem ler seus pensamentos. Então, este é o cara, disse Rodrigo, sem rodeios. Sua voz era fria como gelo. O homem que se casou com a minha mãe para pagar as dívidas da família. Lucas se encolheu, sentindo-se desconfortável com o tom de Rodrigo. Ele tentou responder com calma, embora o nervosismo começasse a se instalar. Eu não nego que esta é uma situação difícil, mas não tenho a intenção de me aproveitar de sua mãe. Eu só quero ajudar minha família. Rodrigo bufou, incrédulo. Ah, claro, ajudar sua família se casando com uma mulher com o dobro da sua idade.
Você realmente acha que eu vou acreditar na sua desculpa? Dona Helena, que estava em silêncio atrás deles, finalmente falou. Chega, Rodrigo. Lucas tomou essa decisão por sua família, assim como eu fiz pelo nosso futuro. Todos nós temos nossas razões. No entanto, Rodrigo não parecia satisfeito. Ele cruzou os braços sobre o peito, o olhar ainda mais penetrante. Mãe, eu sei o que estou vendo. Ele é apenas um garoto que precisa de dinheiro. Como ele poderia realmente se importar com você? Isso tudo é apenas uma transação. Lucas sentiu a raiva começar a subir, mas tentou se controlar. Ele sabia que Rodrigo tinha o direito de sentir raiva ou ciúmes. Mas a maneira como o homem falava o fazia se sentir humilhado. Eu não pedi sua permissão para me casar com sua mãe, respondeu Lucas com um tom firme. Mas se você quer saber, vou me esforçar para ser um bom marido para ela. É o que posso prometer. Rodrigo riu com escárnio. Você acha que eu vou acreditar nessa sua conversa fiada? Você nem sabe nada sobre a minha mãe. Como pode entendê-la? A tensão entre eles aumentou. Dona Helena tentou mediar, mas parecia que ninguém queria ouvir. Rodrigo finalmente se virou e saiu, deixando a sala com passos duros. O som da porta batendo soou como um trovão nos ouvidos de Lucas. Após a saída de Rodrigo, o ambiente ficou silencioso. Lucas abaixou a cabeça, sentindo-se exausto com um conflito que ainda não havia começado oficialmente, mas que já parecia tão pesado. Dona Helena se aproximou dele, colocando a mão em seu ombro com gentileza. Perdoe o Rodrigo, meu filho, disse ela baixinho. Ele só está preocupado. Tem medo de perder a mãe. Lucas assentiu lentamente, embora não estivesse totalmente convencido da explicação. Eu entendo, senhora. Mas será que um dia ele vai aceitar minha presença? Dona Helena sorriu levemente, embora houvesse dúvida em seus olhos. O tempo dirá, meu filho. O que podemos fazer agora é ter paciência. Alguns dias após o tenso encontro com Rodrigo, a atmosfera na casa de Dona Helena começou a mostrar uma mudança sutil. Lucas ainda se sentia deslocado, mas tentava se adaptar à sua nova vida. Ele estava ciente de que não havia como voltar ao passado e que a única opção era seguir em frente. Todas as manhãs, Lucas acordava mais cedo para ajudar Dona Helena na cozinha. Embora não estivesse acostumado a fazer tarefas domésticas, ele tentava aprender com ela. Helena frequentemente sorria discretamente ao ver os esforços de Lucas. Embora raramente comentasse, havia uma espécie de ternura em seu olhar que fazia Lucas se sentir um pouco mais à vontade. Uma tarde depois do almoço, Dona Helena estava sentada em uma cadeira de balanço na varanda dos fundos. Lucas decidiu se juntar a ela, trazendo um copo de água de cocô como um pequeno gesto de amizade. O ar da tarde estava fresco, e uma brisa suave brincava com as folhas no jardim. Você já está se acostumando a morar aqui? Perguntou Dona Helena, sua voz calma como sempre. Lucas suspirou suavemente antes de responder, Eu ainda estou aprendendo, senhora. Tudo isso é muito diferente do que eu imaginava. Dona Helena assentiu, seus olhos fixos na mangueira que crescia no canto do jardim. Eu sei que é difícil para você, mas quero que saiba, meu filho, que não me casei com você apenas porque sua mãe tinha uma dívida. Eu também me sentia solitária. Preciso de alguém para me acompanhar nesta idade. A declaração surpreendeu Lucas. Ele nunca havia considerado a possibilidade de que Dona Helena tivesse uma razão emocional mais profunda para se casar com ele. Antes, ele presumia que este casamento era puramente sobre dinheiro e obrigação. Eu não sabia que a senhora se sentia assim, disse Lucas baixinho, a voz hesitante. Dona Helena sorriu levemente. Poucas pessoas querem ouvir minha história, meu filho. Meu marido faleceu há 5 anos e desde então vivo sozinha. Meu filho, Rodrigo, raramente vem em casa porque está ocupado com sua carreira e seus assuntos pessoais. Eu me sinto como uma sombra na vida deles. Lucas refletiu. Ele começou a ver um outro lado de Dona Helena, uma mulher que, na verdade, também sentia solidão e ansiava por afeto.
Tudo isso o fez se sentir mais próximo dela, embora o relacionamento deles tivesse começado por razões incomuns. No entanto, quando ele começou a se sentir mais confortável, outro problema surgiu inesperadamente. Uma noite, enquanto Lucas limpava a mesa de jantar, Rodrigo apareceu de repente na sala de estar. Seus olhos se estreitaram ao ver Lucas trabalhando. Então, você realmente quer ser o herói da família, não é? Zombou Rodrigo, seu tom cheio de sarcasmo. Você acha que agindo assim minha mãe vai realmente acreditar em você? Lucas tentou manter a calma, embora sua raiva estivesse começando a aumentar. Eu não estou tentando ser um herói. Só quero ajudar. Rodrigo se aproximou, o rosto ainda mais frio. Ah, claro, você está ajudando a si mesmo, não é? Casando-se com uma mulher idosa por dinheiro. Você sabe o que significa amor? A frase foi como um soco para Lucas. Ele sentiu o sangue ferver, mas se conteve para não reagir exageradamente. Eu não tenho obrigação de te explicar nada. Mas se você quer saber, estou tentando ser um bom marido para sua mãe. Rodrigo riu com escárnio. Sua atuação é ótima, mas lembre-se de uma coisa, eu nunca vou aceitar sua presença aqui. Com passos largos, Rodrigo deixou a sala, deixando Lucas sentindo-se novamente despedaçado por dentro. No entanto, desta vez, ele não se sentiu completamente destruído. Havia algo novo dentro dele, uma espécie de determinação para provar que ele não era o que Rodrigo o acusava de ser. No meio da noite silenciosa, Lucas sentou-se na beira de sua cama, pensando em tudo o que havia acontecido. Ele percebeu que esta jornada não seria fácil, mas estava começando a encontrar calor nesta casa. Embora Rodrigo continuasse sendo um obstáculo, Lucas sentia que havia esperança de que ele pudesse encontrar seu lugar nesta nova família. Naquela noite, uma chuva forte caía do lado de fora da casa. O som das gotas d'água batendo nas telhas criava um ritmo tranquilo. Embora a atmosfera dentro de casa não estivesse totalmente pacífica, Lucas sentou-se na sala de estar, olhando para as fotos de família exibidas na estante. Havia várias fotos de Dona Helena com seu falecido marido, bem como fotos de Rodrigo quando criança. Todas aquelas imagens pareciam contar suas próprias histórias, histórias que ele ainda não compreendia completamente. Desde seu tenso encontro com Rodrigo alguns dias antes, Lucas começou a sentir que havia algo escondido por esta família. A atitude às vezes melancólica de Dona Helena e o olhar frio de Rodrigo o deixavam cada vez mais curioso sobre o que realmente havia acontecido no passado deles. Enquanto ele estava absorto olhando as fotos, Dona Helena entrou na sala de estar com uma xícara de café quente nas mãos. Ela viu Lucas observando uma das fotos antigas, a foto do casamento de Helena com seu falecido marido. Essa foto foi tirada há mais de 20 anos, disse Dona Helena baixinho, sua voz soando como um murmúrio de memórias. Naquela época, eu pensei que minha vida era perfeita. Lucas se virou, vendo o rosto de Dona Helena cheio de nostalgia. A senhora devia amá-lo muito, disse ele com cuidado. Dona Helena sorriu levemente, mas havia uma tristeza sutil em seus olhos. Sim, eu o amava naquela época, mas o amor por si só não é suficiente para sobreviver em um casamento difícil. As palavras surpreenderam Lucas. Ele nunca imaginou que o casamento anterior de Dona Helena tivesse sido cheio de problemas. O que a senhora quer dizer? Ele perguntou, curioso. Dona Helena suspirou profundamente como se hesitasse em continuar. Mas depois de alguns segundos, ela finalmente disse, meu marido. Ele era um homem duro. Muitas vezes ficava com raiva sem motivo. E eu tive que suportar tudo isso por Rodrigo. Eu não queria que meu filho crescesse em um ambiente cheio de conflitos, então sempre fiquei em silêncio. Lucas sentiu seu coração bater mais rápido. Ele começou a perceber que o trauma do passado de Dona Helena poderia ser uma das razões pelas quais ela era tão reservada e raramente falava sobre seus sentimentos. Eu aguentei por anos, meu filho, continuou Dona Helena, sua voz ficando mais suave, mas carregada de peso. Mas quando ele morreu, há 5 anos, senti um alívio. Não porque o odiasse, mas porque finalmente pude respirar livremente pela primeira vez na minha vida. Lucas ficou em silêncio. Ele não sabia o que dizer. A história de Dona Helena o fez sentir pena,
mas também o deixou mais curioso sobre a relação entre ela e Rodrigo. Se Rodrigo cresceu em um ambiente conflituoso, foi isso que o tornou um homem frio e teimoso? Há tantas coisas que você não sabe sobre minha família, meu filho, disse Dona Helena, quebrando o silêncio. Rodrigo. Ele tem muitas feridas que nunca cicatrizaram. Ele sempre sentiu que eu preferia meu marido a ele. É por isso que ele muitas vezes mantém distância de mim. Lucas assentiu lentamente, tentando processar todas as novas informações. Ele começou a entender que a atitude hostil de Rodrigo em relação a ele talvez não fosse causada apenas por ciúmes, mas também pelo trauma de sua infância. Por que a senhora nunca me contou tudo isso antes? Perguntou Lucas finalmente. Dona Helena sorriu levemente, seus olhos mostrando hesitação. Há coisas que não são fáceis de falar, meu filho. Mas estou feliz que você esteja disposto a me ouvir. Talvez você possa ajudar o Rodrigo, ajudá-lo a entender que eu nunca o abandonei. No meio da noite fria, Lucas sentiu um novo fardo sobre ele. Ele percebeu que seu casamento com Dona Helena não era apenas sobre pagar dívidas ou encontrar um lugar para morar. Era sobre construir um relacionamento mais profundo, um que talvez pudesse curar as feridas do passado. No entanto, por trás de tudo isso, havia uma pergunta que continuava a perturbar sua mente. Rodrigo aceitaria suas boas intenções ou continuaria a rejeitá-lo sem lhe dar uma chance? Os dias se passaram, mas a tensão entre Lucas e Rodrigo não diminuiu. Pelo contrário, a relação deles se tornou mais acalorada, como um fogo atiçado pelo vento. Rodrigo parecia cada vez mais perturbado com a presença de Lucas em casa, enquanto o próprio Lucas começava a se sentir frustrado porque seus esforços para se aproximar do rapaz eram sempre rejeitados de forma grosseira. Uma tarde, depois de um dia de trabalho, Lucas voltou para casa esperando relaxar um pouco. No entanto, a atmosfera dentro de casa mudou instantaneamente quando ele viu Rodrigo sentado na sala de estar, o rosto sombrio enquanto olhava para a tela do celular. Havia algo em sua expressão que deu a Lucas um mau pressentimento. O que foi? Perguntou Lucas com cuidado, tentando evitar um confronto direto. Rodrigo ergueu os olhos, seu olhar desafiador. Ah, então você já voltou? Como é ter uma vida boa sem ter que trabalhar duro como nós? Lucas franziu a testa. O que você quer dizer? Eu também trabalho, Rodrigo, mas tenho certeza de que seu dinheiro nunca será suficiente para pagar por todo esse luxo, respondeu Rodrigo friamente, apontando para a sala ao redor. Você só veio aqui para aproveitar o trabalho duro da minha mãe, não é? A frase foi como uma agulha perfurando a alma de Lucas. Ele sentiu que todos os seus esforços até agora, ajudar Dona Helena em casa, tentar se aproximar de Rodrigo, não foram valorizados. Sua raiva começou a aumentar, embora ele tentasse contê-la. Eu nunca tive a intenção de me aproveitar de ninguém, respondeu Lucas com uma voz mais firme. Estou aqui porque quero ajudar a família da sua mãe e também quero cumprir minha responsabilidade. Responsabilidade? Rodrigo riu com escárnio, levantando-se da cadeira com um movimento rápido. Você acha que pode realmente ser o marido da minha mãe? Você é apenas um garoto que precisa de um lugar para morar e de dinheiro. Lucas não conseguiu mais se conter. Ele deu um passo à frente, encarando Rodrigo com um olhar penetrante. Escute. Eu sei que você não gosta de mim, mas não vim aqui para brigar. Só quero viver esta vida em paz. Em paz, gritou Rodrigo, sua voz se elevando. Como pode haver paz se você continuar aqui? Sua presença só torna tudo mais complicado. Dona Helena, que ouvia a conversa da cozinha, finalmente entrou na sala de estar. Seu rosto parecia ansioso ao ver os dois homens se enfrentando com emoções à flor da pele. Chega, ela gritou com firmeza, sua voz cortando a tensão no ar. O que vocês estão fazendo? Esqueceram que somos todos uma família agora? Rodrigo se virou para a mãe, seu tom cheio de raiva. Uma família? Mãe, você realmente o considera parte da família? Ele é apenas um estranho com quem você se casou para pagar uma dívida. A frase fez Dona Helena recuar. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela tentou permanecer forte. Rodrigo, não fale assim. Eu não me casei com o Lucas apenas por razões financeiras.
Eu também preciso de alguém que possa me acompanhar nesta idade. Mas e eu, mãe? Respondeu Rodrigo, a voz trêmula. Eu sou seu filho. Por que não sou bom o suficiente para você? Por que você o prefere a mim? Dona Helena ficou em silêncio. As lágrimas começaram a rolar por seu rosto. Ela parecia não saber o que dizer. Lucas, vendo essa cena, sentiu o coração apertar. Ele percebeu que Rodrigo não estava apenas com raiva dele, mas também se sentia negligenciado pela mãe há anos. Rodrigo disse Lucas suavemente, tentando acalmar a situação. Eu sei que você se sente ameaçado pela minha presença, mas não quero tomar seu lugar no coração de sua mãe. Só quero ajudar esta família. Rodrigo olhou para Lucas com os olhos cheios de raiva e ódio. Não finja ser bonzinho, Lucas. Eu nunca vou acreditar em você. Depois disso, Rodrigo se virou e saiu da sala com passos largos, deixando para trás uma atmosfera sufocante e cheia de pressão. Dona Helena sentou-se na cadeira mais próxima, chorando em silêncio. Lucas sentiu o coração partido ao ver a mulher tão ferida. Me desculpe, senhora, disse Lucas baixinho, aproximando-se de Dona Helena. Eu não queria tornar as coisas mais difíceis. Dona Helena balançou a cabeça fracamente. A culpa não é sua, meu filho. É tudo culpa minha. Eu nunca consegui dar ao Rodrigo o amor de que ele precisava. No meio da noite silenciosa, Lucas sentou-se na beira de sua cama, pensando em tudo o que havia acontecido. Ele percebeu que o conflito com Rodrigo não terminaria tão facilmente. O rapaz tinha uma ferida profunda e só o tempo poderia curá-la. No entanto, Lucas também sentiu que não podia desistir. Se ele realmente quisesse ser aceito nesta família, teria que continuar tentando. Naquela manhã, o céu parecia nublado, como se a natureza sentisse a tensão que envolvia a casa de Dona Helena. Lucas acordou com o coração pesado. A briga de ontem com Rodrigo ainda estava vívida em sua mente, e ele não sabia como consertar o relacionamento deles. Mas uma coisa era certa, ele não podia simplesmente desistir. No café da manhã, a atmosfera na mesa era de um silêncio sepulcral. Dona Helena sentou-se na ponta da mesa, o rosto cansado e melancólico. Ela mal tocou na comida. Enquanto isso, Lucas tentava comer calmamente, embora não tivesse apetite. Rodrigo não apareceu, provavelmente evitando deliberadamente a presença deles. Após o café da manhã, Dona Helena finalmente falou. Lucas, meu filho, disse ela baixinho, a voz soando como um sussurro. Quero que saiba que sou muito grata por você estar aqui. Mas também estou preocupada com o Rodrigo. Ele está se afastando cada vez mais de mim. Lucas abaixou a cabeça, sem saber o que dizer. Ele percebeu que este conflito não era apenas sobre ele e Rodrigo, mas também sobre o relacionamento de Dona Helena com seu próprio filho. Vou tentar me esforçar mais para me aproximar dele, senhora, respondeu ele finalmente. Sei que não é fácil, mas não vou desistir. Dona Helena sorriu levemente, embora seus olhos ainda estivessem cheios de tristeza. Obrigada, meu filho. Espero que um dia o Rodrigo possa ver suas boas intenções. No entanto, o teste para Lucas veio mais cedo do que ele esperava. Algumas horas depois, enquanto ele limpava o jardim dos fundos, Rodrigo apareceu de repente com o rosto cheio de raiva. Em suas mãos, ele segurava um documento antigo que parecia gasto. Você acha que pode enganar minha mãe, não é? Gritou Rodrigo, sua voz fria e cortante. Eu já descobri seu segredo sujo. Lucas ficou chocado, suas mãos pararam de se mover instantaneamente. Segredo? Do que você está falando? Rodrigo deu um passo à frente, jogando o documento na direção de Lucas. Veja você mesmo. A maior parte da dívida da sua família já havia sido paga antes de você se casar com a minha mãe. Então, por que você ainda está aqui? Você está apenas se aproveitando da minha mãe, não é? Lucas se abaixou para pegar o documento, lendo-o com atenção. Ficou chocado ao perceber que o que Rodrigo dizia era verdade. A maior parte da dívida de sua família já havia sido quitada antes de seu casamento com Dona Helena. Essa era uma informação que nem ele mesmo sabia. Eu não sabia disso, disse Lucas baixinho, a voz confusa.
Eu nunca vi este documento antes. Claro que não sabia, respondeu Rodrigo com sarcasmo. Porque você só se importa consigo mesmo. Agora vou contar para minha mãe sobre isso. Vamos ver se ela ainda vai acreditar em você depois de saber a verdade. Com passos largos, Rodrigo atravessou o jardim e voltou para dentro, deixando Lucas paralisado no lugar. Sua mente estava um turbilhão. Como ele poderia não saber disso? Alguém escondeu isso dele de propósito? Lucas entrou rapidamente em casa, procurando por Dona Helena. Ele a encontrou na sala de estar, o rosto pálido, pois aparentemente já tinha ouvido a notícia de Rodrigo. Dona Helena chamou Lucas, a voz cheia de tensão. O que realmente aconteceu? Por que eu não sabia sobre essa dívida? Dona Helena olhou para Lucas com os olhos cheios de culpa. Me perdoe, meu filho, disse ela baixinho. Eu não te contei de propósito. Tive medo de que, se você soubesse, não iria querer se casar comigo. Lucas ficou em silêncio, sentindo seu mundo desmoronar. Ele se sentiu traído pela pessoa em quem deveria confiar. Então, tudo isso foi apenas uma farsa. Você se casou comigo porque precisava de um companheiro, não por causa da dívida da minha família. Dona Helena balançou a cabeça rapidamente, as lágrimas começando a rolar por seu rosto. Não, meu filho. Essa não foi minha principal razão. Eu realmente preciso de um companheiro na minha velhice. Não quero mais viver sozinha. Lucas sentiu sua alma dividida. Por um lado, ele entendia por que Dona Helena fez isso. Mas por outro, sentia que havia sido usado sem seu conhecimento. Ele respirou fundo, tentando se acalmar. Preciso de um tempo para pensar em tudo, senhora, disse ele finalmente à voz pesada. Não sei se consigo continuar com isso. Depois disso, Lucas saiu de casa, precisando de ar fresco para acalmar suas emoções caóticas. Ele caminhou sem rumo, pensando em tudo o que havia acontecido. Ele deveria deixar tudo para trás e voltar para sua antiga vida? Ou deveria perseverar e provar que suas intenções eram boas? Em meio à sua dúvida, uma coisa ele tinha certeza: não podia tomar uma decisão precipitada. Ele precisava descobrir toda a verdade antes de decidir seu próximo passo. A noite avançava, mas Lucas ainda estava sentado em um banco no parque perto da casa de Dona Helena. O ar frio começava a cortar sua pele, mas ele não sentia. Sua mente estava cheia de perguntas que não encontravam respostas. Ele deveria deixar tudo isso para trás ou deveria manter seu casamento com Helena, mesmo depois que a verdade foi revelada? Enquanto ele estava imerso em seus pensamentos, ouviu o passo se aproximando. Lucas olhou para cima e viu Dona Helena parada sob a luz de um poste do parque, o rosto cheio de culpa e ansiedade. Lucas chamou Dona Helena baixinho, a voz trêmula. Eu sei que você está com raiva de mim, mas quero explicar tudo. Lucas respirou fundo antes de finalmente falar. Explique, senhora. Preciso de toda a verdade. Dona Helena sentou-se ao lado de Lucas, os olhos baixos como se não ousasse olhar para o jovem. Eu realmente escondi a questão da sua dívida, mas não foi porque queria me aproveitar de você. Eu só tive medo de que, se você soubesse, se recusaria a se casar comigo. Por que a senhora fez isso? Perguntou Lucas, a voz mais firme. A senhora realmente acha que eu posso ser descartado assim tão facilmente? Dona Helena balançou a cabeça rapidamente. Não, meu filho. Eu sei que o que eu fiz foi errado. Eu só me sentia solitária e pensei que você era a pessoa que poderia me ajudar a superar este momento difícil. Eu não quero mais viver sozinha. Lucas ficou em silêncio, tentando entender as razões de Dona Helena. Mas uma coisa ainda o incomodava. Então, por que o Rodrigo tem aquele documento? Ele já sabia há muito tempo? Dona Helena suspirou profundamente, parecendo hesitante em continuar. Mas depois de um momento, ela disse: Rodrigo. Ele sempre se opôs a este casamento. Ele até procurou maneiras de te derrubar aos meus olhos. Aquele documento, ele o encontrou em uma antiga caixa de armazenamento minha. Lucas sentiu sua raiva subir novamente. Então, tudo isso foi um plano do Rodrigo. Ele usou deliberadamente essa informação para me destruir.
Dona Helena assentiu lentamente, os olhos cheios de arrependimento. Ele estava com muita raiva de você. Sentiu que você tomou o lugar dele nesta família. Mas eu não esperava que ele fosse tão longe. Lucas cerrou os punhos, tentando conter a emoção que quase explodiu. Eu nunca tive a intenção de tirar nada dele. Eu só queria ajudar minha família e também queria ser seu marido, como combinamos. Dona Helena sorriu levemente, embora as lágrimas ainda rolassem por seu rosto. Eu acredito em você, meu filho. Rodrigo só. Ele tem seus próprios problemas. Ele se sente negligenciado desde criança e eu nunca consegui dar a ele amor suficiente. A conversa deles foi interrompida quando um som alto veio de dentro da casa. Ambos se viraram e viram Rodrigo parado na porta, o rosto cheio de raiva. O que vocês estão conversando? Gritou Rodrigo, sua voz ecoando na noite silenciosa. Ainda se enganando, não é? Você acha que minha mãe vai acreditar em você depois de tudo isso? Lucas se levantou, o olhar penetrante. Eu não estou mentindo, Rodrigo. E não vim aqui para tirar sua mãe de você. Só quero cumprir minha responsabilidade como marido dela. Responsabilidade? Respondeu Rodrigo com sarcasmo. Você só se importa consigo mesmo. Veremos mais tarde, você com certeza a abandonará. A frase deixou Lucas ainda mais irritado. Mas antes que ele pudesse responder, Dona Helena deu um passo à frente, a voz firme, embora seu corpo tremesse. Chega, Rodrigo. Estou cansada de tudo isso. Se você não pode aceitá-lo, então não culpe o Lucas. A decisão foi toda minha. Rodrigo ficou atordoado, surpreso com o tom firme de sua mãe. Mas ele não desistiu. Tudo bem, mãe. Então, veja o resultado mais tarde. Não ficarei de braços cruzados vendo você ser enganada por ele. Depois disso, Rodrigo se virou e entrou em casa, deixando Lucas e Dona Helena no meio da noite fria. A atmosfera ficou silenciosa, apenas com o som do vento sussurrando suavemente. Dona Helena olhou para Lucas com os olhos cheios de súplica. Me perdoe, meu filho. Não sei mais o que fazer. Lucas respirou fundo, tentando se acalmar. Eu não vou abandonar a senhora. Mas o Rodrigo. Ele tem que ser responsabilizado por tudo isso. Na manhã seguinte, Lucas decidiu investigar mais a fundo sobre Rodrigo. Depois de conversar com vizinhos e amigos de Dona Helena, ele descobriu um fato chocante. Rodrigo tinha uma dívida enorme de um negócio fracassado. O rapaz planejava usar os bens de Dona Helena para quitar suas dívidas e criou deliberadamente o conflito com Lucas para poder manipular a mãe. Lucas contou imediatamente a Dona Helena sobre isso. A mulher ficou chocada, mas também aliviada por finalmente saber a verdade sobre seu filho. Eu não esperava que ele fosse tão longe, disse ela baixinho, as lágrimas rolando novamente por seu rosto. Lucas pegou a mão de Dona Helena, dando-lhe apoio. Vamos enfrentar isso juntos, senhora. O Rodrigo precisa ser responsabilizado por suas ações. Naquela manhã, a atmosfera na casa de Dona Helena tornou-se ainda mais tensa do que o normal. Depois de descobrir o plano ardiloso de Rodrigo para se aproveitar dos bens de sua mãe para quitar suas próprias dívidas, Lucas e Helena decidiram confrontar o rapaz diretamente. No entanto, eles sabiam que não seria um encontro fácil. Rodrigo era um homem teimoso que não admitiria facilmente seus erros. Helena sentou-se na sala de estar, o rosto cansado, mas firme. Ela parecia uma mulher que finalmente estava pronta para enfrentar a dura realidade sobre o filho que tanto amava. Ao seu lado, Lucas permanecia em alerta, pronto para apoiar a mulher no confronto familiar. Pouco depois, Rodrigo saiu de seu quarto com passos largos e uma expressão fria. Seus olhos se estreitaram ao ver Lucas e Helena sentados juntos, como se já soubesse o que estava por vir. Então, vocês já falaram de mim? Perguntou ele com sarcasmo, seu tom cheio de zombaria. O que querem dizer? Tenho certeza de que estão apenas procurando desculpas para me derrubar. Lucas deu um passo à frente, seu olhar firme. Não estamos tentando te derrubar, Rodrigo. Mas sabemos o que você realmente está fazendo.
Você usou o documento da dívida do Lucas para provocar sua mãe e também planejou usar os bens dela para quitar suas próprias dívidas. Rodrigo riu com escárnio, embora houvesse um brilho de pânico em seus olhos. Ah, então você andou investigando, hein? Acha que vou ficar quieto depois de tudo isso? Não me importo com o que você planeja, respondeu Lucas calmamente. Mas se você realmente se importasse com sua mãe, não faria coisas assim com ela. Helena interveio, sua voz mais forte do que o habitual. Rodrigo, meu filho, eu já sei de tudo. Sei sobre sua dívida. E sei que você tentou manipular o Lucas para conseguir meus bens. Por que você teve que ir tão longe? Rodrigo ficou em silêncio por um momento, seus olhos mostrando uma mistura de raiva e culpa. Por quê? Porque eu não tinha outra escolha. Você sempre deu tudo para os outros, mas eu nunca recebi nem um pingo do seu afeto. A frase chocou Helena. As lágrimas começaram a encher seus olhos. Isso não é verdade, Rodrigo. Eu sempre te amei. Mas você sempre manteve distância de mim. Eu não sabia como me aproximar. Rodrigo abaixou a cabeça, sua voz começando a tremer. Você nunca me deu atenção. Mesmo depois que o papai morreu, você só estava ocupada com seus negócios e seus próprios assuntos. Eu me sentia como uma sombra na sua vida. Lucas percebeu que este era o cerne do problema, o trauma de infância de Rodrigo, que o fazia sentir-se negligenciado pela mãe. O jovem se aproximou, tentando acalmar a situação. Rodrigo, eu sei que você está magoado e com raiva, mas o que você está fazendo só vai machucar sua mãe ainda mais. Você não está sozinho neste problema. Nós podemos te ajudar. Rodrigo ergueu os olhos, cheios de emoções conflitantes, raiva, ódio, mas também dúvida. Como posso acreditar em você? Você só veio aqui para tomar o meu lugar. Eu nunca tive a intenção de tirar nada de você, respondeu Lucas com firmeza. Estou aqui porque quero ajudar sua mãe e também quero ajudar minha família. Mas se você continuar agindo assim, só vai perder a única pessoa que realmente se importa com você, sua própria mãe. Rodrigo ficou em silêncio, seu corpo tremendo de emoção descontrolada. Pela primeira vez, ele pareceu abalado. Ele olhou para Helena, que ainda estava sentada com o rosto cheio de esperança, embora as lágrimas rolassem por seu rosto. Mãe, me desculpe, disse Rodrigo finalmente à voz rouca. Eu só não sabia mais o que fazer. Helena se levantou da cadeira e abraçou Rodrigo calorosamente. Me perdoe também, meu filho. Eu nunca soube que você se sentia tão negligenciado. Podemos superar isso juntos. No canto da sala, Lucas assistiu ao momento de reconciliação com alívio. Embora não fosse totalmente aceito por Rodrigo, ele sentiu que o primeiro passo para a paz havia sido dado. Ele sabia que o processo não terminaria em pouco tempo, mas pelo menos havia esperança. Depois de um momento, Rodrigo se afastou do abraço da mãe e olhou para Lucas com um olhar mais suave. Eu ainda não gosto de você, disse ele baixinho, embora seu tom não estivesse mais cheio de raiva. Mas vou tentar te aceitar, por minha mãe. Lucas assentiu, um leve sorriso aparecendo em seu rosto. Obrigado, Rodrigo. Isso é o suficiente para mim. Apesar da reconciliação temporária, isso não significava que Rodrigo havia desistido completamente de seus planos. O rapaz ainda se sentia ameaçado pela presença de Lucas, que, em sua opinião, estava tomando o lugar que deveria ser seu na família. Por trás do sorriso fraco e das palavras de paz, Rodrigo começou a elaborar uma nova estratégia para derrubar Lucas, desta vez de uma maneira mais astuta e devastadora. Alguns dias após o encontro emocional na sala de estar, a atmosfera na casa de Dona Helena parecia mais calma. Lucas começou a sentir um pouco de paz, embora permanecesse cauteloso com a atitude não totalmente sincera de Rodrigo. O que ele não sabia era que Rodrigo havia contatado secretamente alguns velhos amigos de Helena, especialmente aqueles com grande influência em seu círculo social. Uma manhã, enquanto Lucas ajudava Dona Helena na cozinha, o telefone dela tocou. Ela viu o nome na tela e franziu a testa. O que será que ele quer? Murmurou ela antes de atender a ligação. Após uma breve conversa, o rosto de Dona Helena ficou tenso.
Lucas, disse ela com um tom preocupado, meus amigos acabaram de me dizer que há um boato ruim sobre nós. Eles dizem que você só se casou comigo por dinheiro e que não se importa de verdade comigo. Lucas ficou chocado, seus olhos se arregalaram. Boato? De onde veio isso? Dona Helena balançou a cabeça, parecendo confusa. Não sei, mas este boato já começou a se espalhar nos meus círculos de negócios e sociais. Tenho medo de que isso estrague minha reputação. Lucas teve um mau pressentimento. Ele sabia quem estava por trás de tudo isso. Sem hesitar, ele procurou por Rodrigo, que estava sentado relaxadamente na sala de estar com uma expressão satisfeita no rosto. Então, é obra sua de novo, não é? Gritou Lucas, a voz fria, mas afiada. Você está espalhando boatos falsos sobre nós? Rodrigo sorriu com sarcasmo, sem um pingo de culpa. Qual é o problema? Você achou que eu ficaria quieto depois de tudo que você fez? Estou apenas ajudando as pessoas a verem a verdade sobre você. Não há verdade na calúnia, respondeu Lucas com raiva. Você não percebe que isso também vai machucar sua mãe? Rodrigo riu alto, seu tom cheio de zombaria. Ah, não finja que se importa com ela. Isso tudo é para o bem dela também. Se ela souber quem você realmente é, com certeza vai te deixar. Lucas cerrou os punhos, tentando conter sua raiva. Ele sabia que Rodrigo não pararia por aí. O rapaz continuaria tentando derrubá-lo, mesmo que isso significasse destruir o relacionamento de Dona Helena com seus amigos. Naquela noite, Lucas e Helena sentaram-se juntos na sala de estar, tentando encontrar uma solução para a situação. Helena parecia ansiosa, enquanto Lucas tentava manter a calma, embora seu coração estivesse cheio de raiva. Eu tenho que parar com isso, senhora, disse Lucas finalmente, a voz cheia de determinação. Não vou deixar o Rodrigo estragar a reputação da senhora ou nosso relacionamento. Helena olhou para Lucas com os olhos cheios de confiança. Eu acredito em você, meu filho. Mas o que podemos fazer? Lucas sorriu levemente, embora houvesse um brilho de preocupação em seus olhos. Temos que provar que tudo isso é apenas calúnia. E eu tenho uma ideia de como fazer isso. No dia seguinte, Lucas contatou um conhecido próximo de Helena, um renomado advogado chamado Dr. Almeida. Depois de explicar a situação em detalhes, Dr. Almeida concordou em ajudá-los. O plano era reunir provas que mostrassem que o casamento de Lucas e Helena era baseado em boas intenções, não em motivos materialistas. Enquanto isso, Rodrigo continuava a espalhar o boato para quem quisesse ouvir. Ele até conseguiu publicar alguns artigos falsos em portais de notícias locais que atacavam a reputação de Helena e Lucas. No entanto, este passo se tornou um erro fatal para Rodrigo. Dr. Almeida, com sua perícia, conseguiu rastrear a origem do boato e dos artigos. Todos os rastros digitais levavam a Rodrigo, incluindo conversas privadas que ele teve com seus amigos. Essas provas foram então apresentadas aos amigos de Helena em uma reunião de emergência. Quando os fatos foram revelados, Rodrigo foi chamado para enfrentar as consequências. Diante dos amigos de Helena e de alguns de seus colegas de negócios, Rodrigo foi humilhado publicamente. Ele tentou se defender, mas todas as provas mostravam que ele era o mentor por trás do escândalo. Mãe, eu só queria te proteger, disse Rodrigo com a voz trêmula, tentando implorar por misericórdia. Mas desta vez, Helena não cedeu. Não, Rodrigo. Você foi longe demais. O que você fez não só me machucou, mas também outras pessoas. Você precisa ser responsabilizado por suas ações. Rodrigo abaixou a cabeça, o rosto cheio de vergonha e arrependimento. Pela primeira vez, ele percebeu que sua ambição havia trazido desastre para si mesmo e para as pessoas que ele amava. O sol da manhã iluminava a sala de estar de Helena, criando padrões de luz suaves no chão de madeira. No entanto, a atmosfera dentro de casa ainda estava tensa. Embora a reunião de ontem tivesse revelado a verdade sobre Rodrigo, Lucas sentou-se perto da janela, olhando para o jardim dos fundos com um olhar vazio. Sua mente estava cheia de várias emoções, alívio porque a verdade finalmente veio à tona, mas também pena de Rodrigo, que agora teria que enfrentar as consequências de suas ações.
Helena entrou na sala com passos lentos, o rosto cansado, mas cheio de determinação. Ela olhou para Lucas por um momento antes de finalmente se sentar ao lado dele. Como você está se sentindo, meu filho? Ela perguntou gentilmente, a voz cheia de preocupação. Lucas suspirou profundamente antes de responder, Eu me sinto aliviado, senhora. Mas também há uma tristeza. Eu nunca quis que o Rodrigo terminasse assim. Helena sorriu levemente, os olhos marejados. Eu também me sinto assim, meu filho. Rodrigo é meu filho e não consigo odiá-lo completamente, embora o que ele fez tenha sido muito doloroso. Lucas assentiu lentamente. Ele sabia que Helena devia estar com o coração partido. A mulher teve que escolher entre proteger seu bom nome e sua família ou manter o relacionamento com seu próprio filho. A escolha não foi fácil, e Lucas admirou a coragem de Helena por tomar uma posição firme contra Rodrigo. De repente, o som da porta da frente se abrindo quebrou o silêncio. Ambos se viraram e viram Rodrigo entrar com passos hesitantes. Seu rosto estava pálido, seus olhos inchados, e seu corpo parecia mais magro do que o habitual. Ele não tinha mais a aura de confiança que costumava exibir. Em vez disso, parecia um homem que havia perdido tudo. Rodrigo parou na porta, olhando para sua mãe e para Lucas com um olhar vazio. Mãe, me desculpe, disse ele baixinho, a voz rouca. Eu estava errado. Helena se levantou da cadeira e se aproximou de Rodrigo. Ela pegou a mão do filho, as lágrimas começando a rolar por seu rosto. Me perdoe também, meu filho. Eu nunca soube que você se sentia tão negligenciado. Eu falhei em ser uma boa mãe para você. Rodrigo balançou a cabeça rapidamente, a voz trêmula. Não, mãe. A culpa é toda minha. Eu só tinha inveja do Lucas. Senti que você dava mais atenção a ele do que a mim. Fiquei com raiva e eu não sabia como lidar com isso. Lucas se levantou e se aproximou deles, sentindo que este era o momento para consertar o relacionamento. Rodrigo, disse ele suavemente, eu nunca tive a intenção de tomar seu lugar no coração de sua mãe. Só queria ajudar esta família. E se você precisar de apoio, estarei sempre aqui para você. Rodrigo olhou para Lucas com os olhos úmidos, parecendo surpreso com as palavras. Pela primeira vez, ele viu Lucas não como um inimigo, mas como alguém que realmente se importava com a família. Ele abaixou a cabeça, a voz quase inaudível. Obrigado. Eu não mereço sua bondade. Helena abraçou Rodrigo com força, tentando dar-lhe o calor que faltava em seu relacionamento. Ainda temos tempo para consertar tudo, meu filho. Podemos superar isso juntos. No meio do abraço de sua mãe, Rodrigo finalmente chorou copiosamente, liberando todo o fardo que ele havia guardado. Lucas assistiu a este momento com emoção. Embora a jornada deles ainda fosse longa, ele sabia que este era o começo de uma verdadeira reconciliação. Alguns dias depois, a atmosfera na casa de Helena começou a mudar. Rodrigo começou a se abrir para Lucas. Embora ainda houvesse um certo constrangimento entre eles, ele até ajudou Lucas a limpar o jardim dos fundos e a consertar alguns móveis antigos da casa. Para Lucas, este era um sinal de que Rodrigo estava tentando compensar seus erros. Uma tarde, enquanto estavam sentados na varanda dos fundos, Rodrigo finalmente falou. Eu sei que cometi muitos erros, Lucas. Mas eu realmente quero mudar. Podemos começar de novo? Lucas sorriu levemente, estendendo a mão para um aperto de mão. Claro, Rodrigo. Todos nós temos um passado que queremos consertar. Vamos começar daqui. Rodrigo apertou a mão de Lucas com firmeza, um gesto que indicava que eles estavam prontos para seguir em frente juntos. Atrás deles, Helena assistia a este momento com um sorriso cheio de felicidade. Ela se sentiu aliviada porque sua família finalmente estava começando a se recompor. No entanto, o desafio ainda não havia terminado completamente. Algumas semanas depois, más notícias vieram do mundo dos negócios de Helena. Um de seus parceiros de negócios havia se aproveitado da situação recente, tentando usar a reputação abalada de Helena para expandir sua própria influência.
Rodrigo, sentindo-se responsável pelos danos causados, decidiu intervir para ajudar sua mãe. Eu vou consertar tudo, mãe, disse Rodrigo com um tom firme. Esta é a minha chance de provar que posso ser um bom filho. Helena sorriu, os olhos cheios de esperança. Eu acredito em você, meu filho. Mas não se esqueça, você não está sozinho. Todos nós vamos te ajudar. Com a orientação de Lucas e o apoio de Helena, Rodrigo começou a aprender sobre gestão de negócios e como enfrentar desafios no mundo profissional. Embora tenha sido difícil no início, ele mostrou uma forte determinação para corrigir seus erros. Lucas até ajudou Rodrigo a construir novos relacionamentos com alguns de seus contatos de negócios, abrindo portas para Rodrigo iniciar uma carreira melhor. Enquanto isso, Lucas e Helena se tornaram um casal cada vez mais sólido. Eles começaram a encontrar felicidade em seu relacionamento. Embora o casamento tenha começado por razões incomuns, Lucas sentiu que havia encontrado seu lugar no meio desta família. Enquanto Helena sentia que finalmente havia encontrado a paz após anos vivendo na solidão. Em uma noite tranquila, Lucas e Helena sentaram-se na varanda dos fundos, apreciando a brisa suave da noite. Rodrigo estava dentro de casa, lendo documentos de negócios que trouxera para casa. Havia uma harmonia no ar, algo que eles buscavam há muito tempo. Nós passamos por muita coisa, meu filho, disse Helena baixinho, a voz cheia de gratidão. Não sei o que o futuro nos reserva, mas acredito que podemos enfrentá-lo juntos. Lucas assentiu, um sorriso caloroso em seu rosto. Sim, senhora. Aconteça o que acontecer, estaremos sempre juntos. Por trás de todos os desafios que enfrentaram, eles encontraram força na união. Do conflito, da traição à reconciliação, eles provaram que o amor e a compreensão podem superar tudo. O sol da manhã começou a surgir no horizonte, espalhando seu calor suave por toda a casa de Helena. O ar fresco trazia o aroma das flores que cresciam no jardim dos fundos, criando uma atmosfera de paz raramente sentida antes. Depois de passar por uma tempestade de emoções e conflitos que abalaram os alicerces desta família, tudo agora começava a encontrar um novo ritmo. Um ritmo mais calmo, cheio de esperança e livre do fardo do passado. Lucas sentou-se na beira da grande cama em seu quarto, observando a luz do sol que se infiltrava pelas frestas da cortina. Ele refletiu sobre a longa jornada que percorrera desde o primeiro dia em que concordou em se casar com Dona Helena. Naquela época, o casamento parecia um fardo pesado que ele não podia suportar. Mas agora, ele percebia que foi a partir deste casamento que encontrou um significado mais profundo na vida, sobre sacrifício, aceitação e um amor inesperado. Ele se levantou e foi para a cozinha, onde Dona Helena estava ocupada preparando o café da manhã. Ela parecia mais alegre do que o normal. Seu sorriso gentil tornava a atmosfera da casa mais quente. Lucas se aproximou dela, colocando uma mão em seu ombro com delicadeza. Bom dia, senhora, cumprimentou ele baixinho, a voz cheia de carinho. A senhora acordou cedo hoje. Helena se virou, seus olhos brilhando ao ver o rosto de Lucas. Claro, meu filho. Quero ter certeza de que todos nós possamos aproveitar bem o dia, especialmente o Rodrigo. Ele tem trabalhado muito duro para o nosso negócio ultimamente. Lucas sorriu, sentindo orgulho em seu coração. A mudança de Rodrigo foi verdadeiramente notável. O jovem havia demonstrado uma forte determinação para corrigir seus erros e provar que poderia ser uma parte importante dessa família. Embora ainda houvesse momentos de constrangimento entre eles, Lucas sentia que o relacionamento deles estava se fortalecendo com o tempo. O próprio Rodrigo apareceu alguns minutos depois. Seu rosto parecia fresco, embora seus olhos cansados mostrassem que ele havia dormido pouco. Bom dia, mãe. Bom dia, Lucas cumprimentou ele com um tom amigável, algo que ele quase nunca havia mostrado antes. Você parece cansado, meu filho, disse Helena, preocupada. Você ainda ficou acordado até tarde revisando documentos de negócios? Rodrigo assentiu, mas um sorriso permaneceu em seu rosto. Sim, mas estou feliz em poder ajudar. É a minha maneira de consertar o que eu causei. Além disso, tenho aprendido muito com o Lucas ultimamente. Lucas riu baixinho, sentindo-se lisonjeado pelo reconhecimento de Rodrigo.
Eu só dei algumas dicas, todo o esforço veio de você. O café da manhã transcorreu com uma atmosfera muito mais leve do que nas semanas anteriores. Não havia tensão, nem conversas frias ou olhares de raiva. Em vez disso, havia risadas, conversas leves e até planos para as próximas férias em família. Dona Helena parecia muito feliz ao ver seus filhos, tanto Rodrigo quanto Lucas, compartilhando a mesa de café da manhã em harmonia. Após o café da manhã, Lucas decidiu dar um passeio pelo condomínio. O ar fresco da manhã ajudou a limpar sua mente dos resquícios de preocupação que ainda restavam. Enquanto caminhava, ele encontrou alguns vizinhos que antes desconfiavam dele por causa dos boatos que se espalharam. No entanto, desta vez, eles o cumprimentaram amigavelmente. Houve até quem o parabenizasse pela forma como ele resolveu os problemas de sua família. Eu sabia que você não era uma pessoa má, Lucas, disse um vizinho idoso com um sorriso gentil. Todos aqui agora entendem que você realmente se importa com a Helena. Lucas sentiu-se aliviado ao ouvir aquelas palavras. Ele percebeu que a reputação deles havia sido totalmente restaurada graças ao esforço conjunto para provar a verdade. Essa experiência ensinou a Lucas que a confiança pode ser reconquistada se alguém estiver disposto a se esforçar sinceramente. No meio do caminho, o celular de Lucas tocou. Na tela, apareceu o nome do Dr. Almeida, o advogado que os ajudou a descobrir a verdade sobre Rodrigo. Lucas atendeu imediatamente a ligação. Alô, doutor. Almeida, cumprimentou ele educadamente. Lucas, tenho boas notícias, respondeu o doutor. Almeida com um tom alegre. Após este caso, o parceiro de negócios de Helena que tentou se aproveitar da situação recuou. Eles não têm mais motivos fortes para continuar a disputa. O negócio de Helena está seguro e vocês podem se concentrar em fazê-lo crescer. Lucas sorriu largamente, sentindo-se aliviado com a notícia. Muito obrigado, doutor. Somos muito gratos por sua ajuda. Depois de desligar o telefone, Lucas decidiu contar imediatamente a Dona Helena e Rodrigo. Quando ele voltou para casa, os dois membros da família estavam sentados na sala de estar, discutindo os planos de negócios futuros. Seus rostos se iluminaram ao ouvir as boas notícias de Lucas. Este é o fim de todos os nossos problemas, disse Helena com os olhos marejados. Podemos começar uma nova vida sem as sombras do passado. Rodrigo assentiu, seu sorriso parecia sincero. Estou ansioso para ajudar a mãe a construir um negócio ainda maior. E claro, também quero provar que posso ser uma parte importante desta família. Algumas semanas depois, a atmosfera na casa de Helena tornou-se ainda mais harmoniosa. Lucas e Helena começaram a encontrar felicidade em seu relacionamento cada vez mais profundo. Eles frequentemente passavam tempo juntos, seja em tarefas domésticas ou em atividades de lazer, como assistir a um filme ou dar um passeio à tarde. Havia um calor real em suas interações, algo que eles nunca imaginaram quando este casamento começou. Rodrigo também mostrou um progresso significativo. Ele não era mais o homem frio e teimoso. Em vez disso, tornou-se uma pessoa mais aberta, cheia de entusiasmo e responsável. Seu relacionamento com Helena tornou-se mais próximo e ele também começou a respeitar Lucas como parte da família. Ele até brincava com Lucas às vezes, algo que nunca havia feito antes. Uma noite, enquanto estavam sentados juntos na varanda dos fundos, Rodrigo falou: Eu sei que cometi muitos erros e nunca poderei consertar tudo completamente. Mas quero que vocês saibam que sou muito grato por ter vocês dois em minha vida. Helena pegou a mão de Rodrigo, lágrimas de felicidade rolando por seu rosto. Nós também somos muito gratos por ter você, meu filho. Todos nós passamos por muita coisa e tenho certeza de que podemos enfrentar qualquer coisa que venha. Lucas sorriu, sentindo o mesmo calor. Sim, somos todos uma família agora. Aconteça o que acontecer, estaremos sempre juntos. O céu noturno estava cheio de estrelas cintilantes, criando uma bela e calmante paisagem. Lucas, Helena e Rodrigo sentaram-se na varanda dos fundos, aproveitando este raro momento de união. Eles não se sentiam mais como estranhos reunidos pelas circunstâncias, mas como uma família que se apoiava e se amava.
Lucas olhou para as duas pessoas que agora eram as mais importantes em sua vida. Ele sentiu que esta jornada, embora cheia de desafios, os levará a um lugar melhor. O amor nem sempre vem fácil ou de acordo com as expectativas, mas se alguém estiver disposto a abrir o coração, encontrará a verdadeira felicidade. Helena olhou para Lucas com um olhar cheio de afeto. Eu nunca imaginei que este casamento nos levaria a uma vida melhor. Obrigada, meu filho, por nos ajudar a encontrar a paz. Lucas assentiu, seu sorriso mais leve do que nunca. Eu também tenho que te agradecer, senhora, por me dar um lugar para chamar de lar. Rodrigo acrescentou com um tom de humor, e eu agradeço a vocês dois por não desistirem de mim, mesmo quando eu merecia ser abandonado. Risadas leves encheram